Existem assassinos que te aterrorizam porque são humanos e assassinos que te aterrorizam porque não são. Michael Myers é do primeiro tipo, um vazio ambulante em forma humana, Springtrap é do segundo, um cadáver feito de metal do ódio e algo que nunca deveria existir. Reúna-os no mesmo local e horário. Você não tem uma luta, você tem uma colisão entre duas definições diferentes de mal. Mas quem vai vencer no final? Vamos descobrir. Michael Myers não é apenas um vilão de filmes slasher. Ele não é um homem com uma faca. Ele nem mesmo é um monstro usando uma máscara. Michael Myers é uma presença, uma emoção esculpida na carne, a forma do mal em forma humana. Para o povo de Haddonfield, ele é o mais próximo que o mundo deles tem de um desastre natural. Algo que não negocia, não hesita, não para e nunca jamais morre. Nascido em 1957, Michael começou seu legado de violência com apenas 6 anos de idade, assassinando sua própria irmã com a precisão fria e mecânica de alguém muito mais velho. A partir desse momento, todo médico que o examinou, especialmente o Dr. Loomis, concordou em uma coisa. Michael não pensava como uma pessoa, ele não sentia como uma pessoa. Loomis o descreveu como pura e simplesmente mal. Isso não é uma metáfora. Nas linhas do Tempo Verde e Thorn, muitos elementos sobrenaturais estão ligados a Michael. Em uma, ele é um vazio humano incapaz de empatia, e na outra, ele é literalmente fortalecido por uma maldição de um culto antigo que o transforma em uma força demoníaca da natureza. Independentemente da versão escolhida, a base é a mesma. Michael Myers não está limitado pelos limites de um corpo humano, e os feitos provam isso. A força de Michael é sempre sobre-humana. Ele esmaga crânios com as próprias mãos, quebra pescoços com facilidade e levanta adultos do chão. Com um braço só, inclusive bombeiros totalmente equipados, ele empala pessoas através de paredes, soca caixas torácicas, quebra ossos como se não fosse nada e domina homens grandes com facilidade casual. Em Halloween Kills, ele mata sozinho um esquadrão inteiro de bombeiros treinados. Na linha do tempo Thorn, seu poder físico aumenta ainda mais, entortando algemas facilmente e levantando pessoas como objetos. Essas demonstrações não são isoladas, são rotina. Michael Myers trata a resistência humana como se fosse papel molhado. A resistência dele é ainda mais incrível. Michael está aguentando tiros a queima-roupa, explosões, facadas, traumas por impacto, incêndios e choques elétricos. Ele sempre se levanta, ele aguentou um incêndio na casa inteira e saiu ileso. Ele sobreviveu a ser atropelado por um carro, levou tiros, foi esfaqueado várias vezes no pescoço, esfaqueado na coluna e espancado por uma multidão. Na linha do tempo Thorn, ele sobrevive a uma explosão a queima-roupa sem nenhum ferimento duradouro, e em Halloween Kills, sua resistência chega a algo quase sobrenatural. Cada ferimento parece apenas deixá-lo mais forte. Ele é uma contradição ambulante da biologia, um ser cujo corpo resiste de maneiras que nenhuma ciência médica consegue explicar. A velocidade de Michael muitas vezes passa despercebida por causa de seu andar lento e assustador, mas ele é surpreendentemente rápido quando quer ser. Várias vítimas o veem do outro lado da rua. Em um momento, e segundos depois, ele já está dentro da casa. Ele fecha distâncias instantaneamente, aparece atrás das pessoas sem fazer barulho e invade casas mais rápido do que qualquer um pode reagir. Os personagens descrevem consistentemente a experiência da mesma forma. Eu me virei e ele simplesmente estava lá. E ainda tem a furtividade dele. Se o Batman é o mestre da furtividade urbana, Michael Myers é o mestre da furtividade sobrenatural. Ele não faz nenhum barulho, aparece em cômodos que as pessoas achavam que estavam seguros, se esconde em sombras que não deveriam esconder um corpo humano. Ele consegue atravessar bairros inteiros sem que ninguém o veja. E o mais impressionante é que ele faz tudo isso usando uma máscara, segurando uma faca e arrastando um corpo enorme. Isso não deveria conseguir desaparecer com tanta eficiência. Michael não se esgueira, ele simplesmente se materializa. Mas tudo isso, a força, a durabilidade, a furtividade, é só metade do que torna Michael assustador. O verdadeiro núcleo do poder dele é a sua vontade. Michael Myers não para. Ele não sente medo, não hesita, não tem dúvidas. Ele não fala, não implora, não reage emocionalmente.
A mente dele é tão alienígena que o Dr. Loomis, que passou décadas estudando-o, concluiu que Michael não é um homem, mas uma forma. Uma folha em branco preenchida apenas com o instinto de matar. E essa determinação obstinada permite que ele supere ferimentos que deixariam qualquer outra pessoa incapacitada. Levou 6 tiros, ele se levanta, leva mais tiros, ele se levanta atropelado por um carro, ele se levanta queimado vivo, ele se levanta morto por uma multidão, ele se levanta ainda mais furioso. Michael não é movido pela lógica ou pela biologia, ele é movido pela inevitabilidade. A força que o impulsiona está mais próxima de uma lei da natureza do que de um motivo humano. Na linha do tempo Thorne, essa ideia se torna literal. A maldição o transforma em um vaso escolhido da morte, concedendo quase imortalidade, poder físico extraordinário e uma fixação sobrenatural em eliminar o último de sua linhagem. Mas mesmo na linha do tempo verde, sem o culto, a persistência e a capacidade de sobrevivência de Michael desafiam qualquer coisa humana. Laurie Strode o descreve como uma vida inteira de medo, moldada em uma pessoa. Isso não é uma hipérbole, esse é o formato de Michael Myers. E apesar de toda essa brutalidade monstruosa, Michael é inteligente à sua própria maneira perturbadora. Ele persegue as vítimas por horas sem ser visto. Ele usa armas do ambiente, táticas de emboscada, distração e a paciência de um predador. Ele posiciona os corpos de maneiras projetadas para criar medo, corta a energia, bloqueia saídas e manipula as pessoas para ficarem isoladas. A mente dele não funciona como a nossa, mas funciona assustadoramente bem para o que ele quer fazer. Michael Myers é a essência da prostituição, um corpo humano com um propósito desumano, um monstro movido não pela raiva, mas pelo vazio. E seja ele um receptáculo amaldiçoado, uma anomalia sobrenatural ou simplesmente o mal em carne e osso, só uma coisa permanece verdadeira em todas as linhas do tempo. Michael Myers é a forma, e a forma sempre retorna. Antes de se tornar Springtrap, antes do rock, antes dos gritos, antes da máquina de matar que ele acabou se tornando. Ele era William Afton, um engenheiro brilhante, um empresário, um pai e um monstro. No mundo de Five Nights at Freddy's, Afton não é apenas mais um vilão assassino, ele é o arquiteto de todo o pesadelo da franquia. Um assassino em série que entendia a confiança das crianças, explorava isso e transformava em uma arma. Mas no momento em que ele vestiu aquela fantasia de Spring Bonnie pela última vez, ele se tornou algo muito pior. Algo que fundiu osso, metal, ódio e agonia. Tudo em uma criatura que não deveria existir. William Afton morreu naquela sala e Springtrap saiu rastejando de lá. Springtrap é o resultado final de décadas de obsessão. Afton construiu animatrônicos que podiam imitar a vida. Depois ele descobriu como roubá-la. Ele experimentou com o remanescente a energia sobrenatural que liga almas a máquinas, e usou isso para criar metal vivo alimentado pelo sofrimento. Mas ele nunca esperava que os espíritos das crianças que ele assassinou viessem atrás dele. Encurralado em um velho quarto dos fundos, Afton entrou em pânico, se escondeu dentro da fantasia de Spring Bonnie e acionou as travas de mola. O metal repousou e os mecanismos cortantes se fecharam com força, capaz de perfurar ossos e dilacerar órgãos. Isso devia matá-lo na hora. Em vez disso, transformou-o na criação mais horripilante da franquia. O que saiu daquela sala não era mais William Afton, era um cadáver preso em uma carcaça animatrônica. Sem batimentos cardíacos, sem funções motoras normais, sem biologia viva, apenas ódio puro e obstinado, superando a própria morte. Este é o real rol do Springtrap. Ele não é animado por eletricidade ou hidráulica, mas sim por pura força de vontade. No cânone de FNAF, Springtrap é explicitamente descrito como ainda vivo, apesar de estar empalado, meio mumificado e preso por décadas. Ele sobrevive em uma fantasia cheia de metal enferrujado, podridão e mecanismos quebrados que rangem contra seus ossos. A cada movimento, a maioria das criaturas suporta dor. Springtrap ignora completamente, e a força bruta que vem dessa combinação de máquina e cadáver é brutal. Springtrap rasga. Através de portas de metal pesado, ele destrói animatrônicos feitos para suportar acidentes industriais. Suas mãos podem esmagar estruturas de endoesqueleto e arrebentar barreiras reforçadas.
Ele consegue lançar robôs como bonecos, vencer mecanismos de segurança e atravessar paredes só com força bruta. Ele pode parecer lento e deteriorado, mas cada golpe que ele desfere carrega a força de uma máquina industrial movida pelo ódio. Ele não se move com elegância, ele investe, esmaga e domina com um ímpeto imparável. A resistência dele é ainda mais perturbadora. Springtrap sobrevive à eletrocução, força esmagadora, desabamento de prédios e incêndios quentes o suficiente para derreter metal. Ele resiste a décadas de decomposição sem perder a mobilidade. Ele sobrevive às chamas ardentes do remanescente, feitas para apagar entidades sobrenaturais. Ele sobrevive sendo destruído e reconstruído várias vezes, voltando repetidas vezes como sucata armadilha, armadilha queimada e até mesmo armadilha glitch. A consciência digital de William Afton, toda a sua identidade, torna-se uma regra inquebrável. Ele sempre volta. Springtrap não está se regenerando aqui, ele simplesmente se recusa a morrer. Mas a história fica mais sombria quando você considera o remanescente. Afton não apenas prendeu as almas das crianças, ele aprendeu como ligar a consciência à maquinaria, como transferir mentes, como assombrar hardware e código. Springtrap não é apenas um monstro físico, ele é um monstro metafísico. Sua presença se infiltra na eletrônica, se manifesta em jogos de realidade virtual, infecta softwares e sequestra robótica. Ele se tornou na prática um parasita astral com um corpo físico. Mesmo quando a armadura queima, mesmo quando ele é reduzido a sucata carbonizada, sua consciência sobrevive através dos remanescentes, ressuscita, muta e reinventa ele. E por causa dessa base sobrenatural, Springtrap tem uma inteligência que a maioria dos vilões slasher não tem. Afton sempre foi brilhante, um engenheiro, um programador, um mestre manipulador, e esses instintos sobrevivem dentro da armadura. Springtrap pode fazer ligação direta em sistemas, explorar fraquezas mecânicas, manipular tecnologia. Com a astúcia de um predador, ele persegue silenciosamente pelas instalações, arma armadilhas, usa o layout do ambiente para encurralar as vítimas. Mesmo estando meio apodrecido e arrastando pedaços de metal, ele consegue atravessar prédios inteiros sem fazer barulho algum. Num segundo ele está longe, no outro ele está bem atrás de você. Mas o que torna o Springtrap assustador de um jeito único é o lado psicológico. Veja, Michael Myers mata porque ele é um vazio, Jason mata porque ele é pura raiva. Springtrap mata porque ele quer. Ele gosta disso, ele se alimenta disso nos jogos e nos romances. Sua voz carrega um tom calmo, quase agradável. Ao falar sobre assassinato, ele não demonstra empatia, culpa ou medo. Enquanto a maioria dos assassinos é movida por compulsão, Springtrap é movido por intenção. Ele não apenas esfaqueia ou corta, ele desmonta, ele experimenta, ele estuda como as pessoas morrem. E essa crueldade calma e metódica é amplificada pelo fato de ser impossível pará-lo. Queime ele volta, esmague ele volta, apague seu código, ele volta digitalmente, destrua o traje, e ele se manifesta através do remanescente. Springtrap é um vilão slasher cuja trajetória inteira é sobre transcender a morte através da ciência e da corrupção sobrenatural. Cada versão dele é mais perigosa, mais desequilibrada e mais determinada. Em certos finais, ele chega a comandar exércitos de animatrônicos, controlando sua programação pela influência do remanescente. Springtrap não é apenas o corpo de William Afton, ele é a obsessão de William Afton tomando forma. Um assassino que se recusou a morrer e, em vez disso, se fundiu em algo além do humano. Um monstro que é igualmente homem, máquina e espírito, apodrecendo constantemente, sofrendo constantemente e sempre retornando. Springtrap é o homem por trás da matança, e ele nunca permanece morto. Então, agora que analisamos ambos os monstros separadamente, é hora de colocá-los na mesma sala. O que você tem é um dos confrontos mais estranhos, feios e mortais do mundo dos slashers. De um lado, Michael Myers, ódio envolto em carne que pode quebrar ossos com as próprias mãos. Do outro, Springtrap, um cadáver metálico em decomposição movido por ciência, assassinato, agonia e um tipo de metafísica que você não coloca em um restaurante infantil. Essa luta começa surpreendentemente equilibrada.
Fisicamente, ambos os personagens operam em um nível de força entre o de rua e o de parede, sendo capazes de despedaçar pessoas e aguentar quantidades absurdas de dano. Michael quebra crânios, destrói divisórias de delegacia, sobrevive a tiros a queima-roupa e é atropelado por viaturas sem cair. Springtrap, por sua vez, está no mesmo nível dos animatrônicos que conseguem esmagar cabeças de crianças, arrancar membros de vítimas adultas, destruir portas reforçadas e atravessar ambientes projetados para mantê-los contidos. Isso sem contar que William Afton, como humano, conseguia dominar o grupo original do Freddy. Depois que William se torna o Springtrap, ele simplesmente supera todos esses feitos. Até mesmo em velocidade. Esses dois são surpreendentemente comparáveis à primeira vista. Michael tem várias menções de movimentos borrados, tanto em cenas visuais quanto nos romances. Ele desaparece da vista de forma consistente, de maneiras que sugerem explosões subsônicas. Springtrap e os outros animatrônicos fazem o mesmo, desaparecendo das câmeras e aparecendo em outros cômodos, sem transição, sendo descritos como se movessem rápido, mais rápido e rápido demais. Quanto mais a noite avança, guias, spin-offs e os romances reforçam que os animatrônicos realmente atingem essas velocidades. E no caso do Springtrap especificamente, isso é afirmado diretamente. Mover-se a mais de 320 km/h como um carro de corrida é subsônico. Ele não é apenas rápido para um cadáver em decomposição, ele é rápido para qualquer coisa. Se fosse só força e velocidade, eles poderiam empatar por um tempo. Mas essa luta nunca foi sobre quem bate mais forte ou quem corre mais rápido, essa luta é sobre o que cada personagem é. Sob as máscaras e mitos, eles são feitos de forma totalmente diferente. Michael Myers é uma força física, carne e osso, distorcido em algo imortal, mas ainda enraizado na biologia. Springtrap é algo completamente diferente. Ele é uma criação híbrida, parte homem, parte máquina, parte fantasma, parte seja lá o que for esse tal de remanescente. Para Michael Myers, a vitória vem de quebrar o seu corpo. Para Springtrap, o corpo é opcional. O primeiro grande ponto de virada nessa luta é a durabilidade. Com o tempo, os feitos mais impressionantes de Michael geralmente o deixam atordoado, mais lento ou pelo menos momentaneamente em desvantagem, levando tiros, facadas, queimaduras, sendo atropelado por carros. Ele sempre volta, mas existe um limite. Michael pode ser dominado, pode ser desacelerado, pode ser incapacitado por traumas cumulativos. Springtrap não sofre com traumas cumulativos. Springtrap mal tem qualquer trauma. Ele superou 30 anos de imobilização dentro de uma fantasia com molas travadas, um caixão de metal torturante e esmagador, tudo isso sem morrer. Ele sobreviveu ao incêndio do Fazbear's Fright, mesmo que o fogo enfraqueça explicitamente o remanescente e até mesmo o tenha enfraquecido. O cara saiu engatinhando do prédio como se fosse só mais uma terça-feira. O mesmo Springtrap que sai andando de infernos é o mesmo Springtrap que é esmagado, despedaçado, rasgado e ainda assim se recusa a morrer. Michael aguenta muita coisa, Springtrap aguenta pra sempre, e esse é o verdadeiro problema. Essa luta tem duas definições de morte muito diferentes. Quando Michael morre, ele morre do jeito que um assassino de filme morre, temporariamente, de forma dramática e inevitável, derrotado por conveniência de roteiro ou alguma besteira metafísica ligada à máscara dele. Mas o corpo dele é o âncora, a carne dele é a limitação. Se você tira o corpo, Michael pode voltar, dependendo do cânone, mas o mecanismo nunca é garantido. The mesmo em Halloween Ends. A novelização faz questão de esclarecer que a máscara o rejuvenesce, que o corpo dele se cura quando ele a usa. A ressurreição de Michael é condicional, a ressurreição de Springtrap não é condicional, é metafísica, já faz parte dele. É aqui que Remanescente e Agonia entram na briga. Não importa o que você acha dos romances de FNAF, essa é a explicação central de todo animatrônico assombrado no cânone. Remanescente prende a alma, Agonia a alimenta, e William Afton é o único personagem da franquia que entende completamente como manipulá-la. Remanescente o torna imortal. Ponto final. Destruir a fantasia do Springtrap destrói a carcaça, não a entidade dentro dela. William persiste como um espírito de agonia. Ele pode possuir metal novo de forma passiva, pode se reconstituir dentro de outros animatrônicos. Ele pode voltar.
Por apego espiritual, por pura força de ódio emocional ou esperando por um novo receptáculo, Michael Myers pode esmagar a fantasia, arrancar fios, arrancar membros, até mesmo pisotear o Springtrap até virar uma pasta metálica. E isso não faria diferença. William Afton não é um fantasma que aparece de vez em quando, ele é uma força constante e persistente. A existência dele está ligada ao remanescente, não à carne. E Michael não tem feitos de exorcismo, nem manipulação de almas, nem habilidade de selamento e nenhum contra-ataque à possessão. Mesmo que Michael Myers atinja a força de nível de prédio por um momento e destrua o corpo, Springtrap simplesmente volta, um novo receptáculo, uma nova carcaça, a mesma mente, o mesmo propósito, e esse é o prego final no caixão. Michael Myers pode vencer a luta física, mas ele não pode vencer a guerra. Ele pode quebrar ossos, pode quebrar máquinas, pode até destruir animatrônicos, mas ele não consegue acabar com William Afton de forma permanente. Enquanto isso, Springtrap pode matar Michael. Ele só precisa fazer isso uma vez que Michael está vulnerável à força bruta. Ele pode ser imobilizado, ele pode sangrar, ele pode sufocar, ele pode ser desmembrado, ele pode morrer. Do jeito antigo, Springtrap já fez isso, e ele voltou. Essa é a diferença. Michael Myers é um assassino que se recusa a ficar no chão. Springtrap é um assassino que não consegue ficar no chão. Michael precisa do corpo dele, Springtrap não. E em uma luta entre um monstro mortal e um imortal, aquele com o espírito para a agonia sem fim é quem vai sair daquela sala e voltar para a continuação. Springtrap vence.